A Petrobras confirmou a presença de petróleo em um poço da bacia do Foz do Amazonas, na costa do Amapá, em uma região chamada de Margem Equatorial Brasileira. A descoberta aconteceu a cerca de 175 km do litoral em águas profundas, e pode colocar novamente essa área no centro das discussões sobre o futuro de produção de petróleo no Brasil. Mas existe um detalhe fundamental. A presença de petróleo não significa que o Brasil já tenha uma nova grande reserva pronta para ser explorada. Agora, a Petrobras precisa descobrir quanto petróleo realmente existe no reservatório, e principalmente se essa quantidade pode ser produzida de forma economicamente viável. E enquanto a estatal avalia o potencial da descoberta, também aumenta a atenção sobre os impactos ambientais e o rigor do processo de licenciamento. Afinal, quanto petróleo pode existir nessa região e o que essa descoberta pode representar para a economia brasileira? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econonews, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então? A descoberta aconteceu no chamado Poço Morfo, localizado na bacia do Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. A área fica a aproximadamente 175 km da costa e possui uma lâmina d'água de quase 3 mil metros de profundidade. Na semana anterior, a Petrobras já havia anunciado a identificação de hidrocarbonetos no local, um indicativo de presença de petróleo. Agora, com a confirmação, começa uma nova etapa do projeto. Segundo a Petrobras, serão necessários entre 15 a 20 dias de perfuração para avançar na avaliação do reservatório. A estatal já investiu aproximadamente 300 milhões de dólares no projeto, e, a partir dos novos trabalhos, será possível obter informações mais precisas sobre características e o tamanho da descoberta. O ponto mais importante neste momento é que ainda não existe uma estimativa definitiva sobre o volume do petróleo encontrado. A Petrobras precisa responder duas perguntas principais. A primeira é quanto petróleo existe efetivamente no reservatório. A segunda é se esse volume é suficiente para tornar a produção economicamente viável. Isso significa que encontrar petróleo durante uma perfuração é apenas uma das principais etapas de um processo muito mais longo. O material retirado também precisa passar por análises para determinar sua qualidade. Só depois dessas avaliações será possível entender melhor o potencial econômico da área e se ela poderá, no futuro, avançar para uma etapa de produção. A descoberta também reacende uma discussão que já dura anos no Brasil: a exploração da margem equatorial. A região foi alvo de disputas e controvérsias dentro do próprio governo, e o processo para conseguir o licenciamento ambiental levou bastante tempo. O IBAMA informou que o licenciamento do bloco prevê 4 poços, um principal e 3 contingentes. A licença para a perfuração do Poço Morfo, que é o principal, foi emitida em outubro do ano passado. Já as informações necessárias para avaliar os demais poços ainda estavam sendo analisadas pelo Instituto. Os documentos complementares foram protocolados pela Petrobras na última sexta-feira, e somente depois da conclusão das avaliações técnicas será possível avançar em relação aos outros pontos previstos no processo. A questão ambiental é um dos principais pontos da atenção nesse projeto. A Petrobras afirma que os testes estão sendo realizados seguindo as exigências e condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento, com medidas voltadas à segurança e à proteção da fauna e da flora. O IBAMA também acompanha o processo e avalia as informações técnicas apresentadas pela empresa. Essa preocupação ganhou ainda mais relevância porque em fevereiro deste ano o IBAMA aplicou uma multa de 2,5 milhões de reais à Petrobras após uma descarga de fluido no mar. O episódio aconteceu durante a operação do navio sonda, que atuava na mesma região onde o petróleo foi identificado. Por isso, a continuidade das atividades depende não apenas dos resultados da exploração, mas também do cumprimento das exigências ambientais. Para a economia brasileira, o potencial dessa descoberta ainda precisa ser dimensionado antes de qualquer conclusão. Se as próximas avaliações mostrarem uma quantidade significativa de petróleo em uma produção economicamente viável, a região poderá ganhar importância para o setor energético brasileiro. Porém, neste momento, ainda não é possível afirmar o tamanho da reserva nem quanto de petróleo poderá ser produzido. A Petrobras ainda está em fase de avaliação do reservatório. Por isso, a descoberta representa principalmente uma indicação de potencial, e não uma nova produção de petróleo imediatamente disponível. Os próximos resultados serão fundamentais para determinar a relevância econômica do projeto. Eu vou continuar acompanhando os resultados dessa exploração e os próximos passos da Petrobras na margem equatorial aqui no BR Econonews. Se você quer entender como o petróleo, energia, investimentos e decisões econômicas podem impactar o Brasil e o seu bolso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha as principais notícias de forma clara, objetiva e baseada nos fatos.
Eu sou o Breno do BR Econo News e nos vemos na próxima notícia. Até mais.